Salve, amigos da filosofia, que é o Caio Souto. Eu vou continuar uma conversa que eu estava tendo com um professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, o Genaro Cambuim Lula, e por motivos técnicos nós tivemos que interromper a conversa sobre carga de internet e coisa e tal, e a gente vai retomar essa nossa conversa. O professor estava contando sobre um projeto que ele tem, um projeto novo, né, que, segundo ele me dizia, ainda não foi aprovado, né, mas é um projeto para estudar os grupos, alguns grupos de terraplanismo no Brasil. Então, eu queria que ele começasse, né, essa continuação da onde a gente parou na outra conversa, né? Quiser retomar esse ponto, Genar, boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, amigos da filosofia. Vamos ver se a gente não é atrapalhado por problemas técnicos, né, hoje. Bom, aquilo que nós falamos ontem, né? Eu estudo, eu trabalho dentro do universo da antropologia da ciência, antropologia do conhecimento, né? Utilizando a temática de fronteiras, fronteiras sociais, fronteiras epistemológicas. E eu busco sempre esses grupos, né, que alguns antropólogos usam categorias como paraciências, outros para trabalhar outros grupos chamam de novos movimentos religiosos, né? Outras categorias também que são utilizadas que são religiões científicas, né? Porque são grupos que a gente identifica que estão à margem, né? Na zona de fronteira, vamos dizer assim. Essa é uma zona de passagem, não é uma zona fixa, né? Então esses grupos eles estão em permanente trânsito entre o campo da ciência e o campo da crença das religiões, né? Eles são grupos, como são grupos de passagem, uma zona de fronteira é sempre uma zona em que não se habita, não é um lugar fixo, né? Então eles estão sempre nesse trânsito entre a crença e o saber, né? Então, em alguns momentos históricos, eles conseguem seus objetivos, que é entrar no campo científico, ou causam, de certa forma, uma certa controvérsia que os leva a ter visibilidade no campo científico. E, na maior parte das vezes, eles são silenciados ou estão exatamente na invisibilidade, porque eles não conseguem esse objetivo. Então, a maior parte desses grupos, eles buscam exatamente alcançar esse processo de legitimação a partir desses conflitos, a partir dessas controvérsias, né? Então, de certa forma, quando eles alcançam uma reação da comunidade científica, ou pelo menos de parte da comunidade científica, isso já é meio caminho andado para seus objetivos, porque aí eles conseguem dizer que existem, né? E essa provocação é a provocação que eles tentam o tempo todo levar adiante, né, em seus objetivos. Certo. Era isso que Então, faltou dizer ontem. aham. Uma pergunta, então, que já me veio aqui para te fazer sobre a pretensa legitimidade da ciência consolidada, como, por exemplo, você falava, né? Mas na astronomia, como ciência, né? Essa que se desenvolveu ali desde o século XVII, né? Para essa ciência é um fato verdadeiro a condição global, né, ou elíptica, enfim, do sistema solar, e a Terra então seria, não poderia ter a forma plana, e aí os grupos terraplanistas, eles então estariam como se fosse regredindo, né, nesse sentido. Mas aí me parece que o que você coloca, e é essa pergunta que eu ia te fazer, é que esses grupos, por mais que não sejam propriamente as teorias dele não tenham exatamente um lastro científico nos mesmos moldes da ciência consolidada, ela coloca questões para essa ciência, né? E até que ponto essas questões elas não extrapolam o nível de legitimidade da ciência? Se a gente entra nessa zona de indiscernibilidade, de fronteira, de limite da ciência, eu queria saber de você como que você pensa isso, né? Se existe uma legitimidade da ciência ou se ela é só e tão simplesmente ela é totalmente arbitrária e política e deve então ser colocada em critérios que são sempre extracientíficos. Bom, a antropologia,
da ciência, assim como a sociologia da ciência, como ciências sociais, elas estão muito menos preocupadas com a questão epistemológica, né? E que poderia, de uma epistemologia das paraciências, vamos dizer assim, do que a própria formação desses grupos, desses saberes, né? Como se dá a identidade, né? Como é que eles circulam no espaço social, ou seja, como é que eles se relacionam com outros atores sociais e principalmente com o saber hegemônico. Então, a questão para nós é qual é o lugar social e epistemológico e como se dá, como ele chega-se a esse lugar de marginalização, de banalização social desses saberes. Como se dá a rejeição e a contestação desses saberes, tá? Porque aí a gente evita entrar no mérito, né, da controvérsia e entender a descrição da própria controvérsia pública em que eles se envolvem, né? A questão sobre a ameaça e as ciências sancionadas, elas, quando a gente observa empiricamente, elas estão colocadas, muitas vezes, pelos próprios atores sociais nessas controvérsias em que eles se metem, né? Então, por exemplo, quando um paracientista ele vai tentar defender uma tese em que soe, de certa forma, para a banca como uma tentativa de legitimação da própria paraciência, ou de uma astrologia, de uma radiestesia, enfim, de uma parapsicologia, essa pergunta e essa, vamos dizer assim, essa inquietação, ela surge muitas vezes dos cientistas, né, em que na própria performance eles se colocam como preocupados com a presença, né, com a ameaça, de certa forma, dessas hipóteses, dessas teorias dentro do campo científico. Então, eu vejo com muita ressalva, de certa forma, e relativizo bastante essa posição, né? Porque, primeiro, que faz parte de metodologia da antropologia, é exatamente se distanciar do discurso dos atores, né? Ao mesmo tempo que a gente tenta levá-los a sério, mas muito mais para entender por que uma ciência consolidada, vamos dizer assim, e para uma ciência, uma disciplina ser consolidada ou uma teoria ser consolidada, ela precisa hoje em dia ter um alcance da comunidade científica internacional, ou seja, ela está dentro de uma perspectiva globalizada, né? Eu vejo a posição de alguém, de um indivíduo que tenta, de certa forma, um paracientista, tentar ingressar uma tese que possa soar em defesa de uma paraciência como ameaça, de certa forma, a própria disciplina, como uma questão irrisória, porque uma física, uma química ou vamos dizer assim, uma física quântica ou uma física mecânica, ela não está ameaçada por uma teoria, né, por uma tese. É preciso haver um consenso da comunidade científica para que, de certa forma, uma teoria possa ingressar dentro, né, possa ser testada, validada, e, de certa forma, ela vai passar por outros processos de contestação até que ela possa vir provocar uma revolução paradigmática. Até que isso aconteça, isso é deveras, né? Não são processos que acontecem de um dia para a noite, né? E nem a partir de uma simples obra, ou de uma simples tese, ou de um artigo científico, né? Mas, de certa forma, o processo, a estratégia dos paracientistas de ingressarem, de certa forma, no campo científico é exatamente dar visibilidade a partir dessas controvérsias, né? Então a gente vê exatamente esse caminho. De um lado, aqueles que buscam a controvérsia para poder dar visibilidade a teses que poderiam legitimar alguma outra paraciência ou um outro saber marginalizado, né? E de outro lado, os argumentos de defesas vão exatamente nesse sentido. Há uma ameaça, há um risco, né? A disciplina, a própria posição, vamos dizer assim, da ciência
ou seja, é um argumento deontológico, né? Com esses tipos, vamos dizer, em época de vírus, com o alastrar desse tipo de ideias e teorias dentro do campo científico, né? Isso a gente observa bastante em controvérsias diferentes em que os paracientistas se metem, né? De certa forma, quando tentam legitimar sua ideia, ou sua disciplina, ou sua teoria dentro do campo científico. E, bom, mais uma pergunta que surge nesse contexto que a gente está discutindo, que assim, hoje em dia tem um movimento que veio com força aí há algumas décadas contra as vacinas, né, contra a vacinação, como prevenção às doenças. Esses movimentos, alguns deles dizem que isso é uma forma de controle, é uma invasão do corpo, né, enfim, então que seriam uma forma de domesticação, né, que as pessoas deveriam ser livres para saber se elas aceitam ou não essa intervenção externa, né, e, enfim. Agora a gente está vivendo um momento que a falta da vacina contra essa nova doença está criando toda uma nova conjuntura, inclusive geopolítica em termos mundiais, né? E a população inteira da humanidade vai ser afetada, né? Já está sendo, com pequenas e raríssimas exceções, né? E mesmo em locais de difícil acesso, né? Hoje em dia as coisas estão muito conectadas a povos indígenas, muitos deles já têm casos aí até confirmados, né? Do coronavírus. Como que essa antropologia da ciência que você pratica e como é que esses autores, a tradição que você mostra que já é uma tradição consolidada, né, esse campo de pesquisas, como é que se pensa esse tipo de saber, esse tipo de questionamento que se faz à ciência? Porque a conquista da invenção das vacinas, né, do ponto de vista das ciências médicas, foi um avanço, né, representou um avanço científico. Agora, para esses movimentos, pelo contrário, né, seria uma regressão no sentido de um maior controle das populações e das vidas, né? E isso seria algo negativo, né? Como é que você vê isso? Bom, o papel das ciências sociais, né, de uma sociologia, de uma antropologia da ciência, é exatamente entender a formação, seja a formação dos grupos sociais ou dos movimentos sociais, né, ou das relações entre eles, né. Nesse sentido, a tarefa de criar uma categoria, e aí eu penso sempre como o mestre Max Weber, vamos dizer assim, é uma tarefa rigorosa de um cientista social, né? Porque ele vai ter que ter o rigor, de certa forma, e ter a humildade, ou seja, evitar a pretensão de que a categoria ela dê conta da realidade empírica. Ela é sempre uma aproximação e ela nunca vai dar conta de todas as categorias, né? de toda a realidade social, que é incomensurável. Então, de certa forma, há que se ter o cuidado, e por isso a questão da pesquisa também, né? A verificação, de certa forma, a partir de cada caso, é que existem fronteiras, existem grupos, existe uma forma da gente perceber, melhor dizendo, a relação entre as fronteiras externas, ou seja, perceber esses grupos que se afirmam como para psicologia, como ufologia, qualquer que seja a denominação do seu próprio saber, com relação tanto às disciplinas científicas e as religiões, de certa forma, e entender também as fronteiras que são estabelecidas entre esses próprios grupos, né? Para evitarmos colocarmos dentro de um saco comum, ou seja, para a ciência, a religiosidade científica, saberes e grupos diferentes que representam esses saberes, tá? Então, nem todo grupo de ufólogo pode ser visto da mesma forma, né?
ter o mesmo rigor na produção da sistematização de provas, né, para poder estabelecer suas afirmações do seu conhecimento. Da mesma forma, a radiestesia, da mesma forma, a parapsicologia, né? Então, há que se ter uma diferença e por isso a necessidade de se fazer pesquisa, né? Para a gente entender como se dá a reorganização dos membros, como é que os membros chegam a se tornar e a ingressar em determinado conhecimento, né? Quem são eles, de certa forma, como se organiza esse conhecimento. Ou seja, há uma diferença enorme entre dentro da comunidade de parapsicólogos, vamos dizer assim, entre uma parapsicologia muito mais próxima, vamos dizer assim, de uma legitimidade científica, ou seja, em que seus membros são também cientistas, doutores e que participam de certa forma, de uma atividade científica, ou seja, eles têm uma dupla atividade, de certa forma, daqueles membros, daqueles grupos de parapsicólogos que se encontram, por exemplo, em redes sociais e fazem parte de movimentos de garotos, de adolescentes que, de certa forma, estão embevecidos com alguma série de TV e aí passam a questionar a ciência e afirmar-se como um grupo científico, ou seja, são grupos que podem ser chamados de grupos de parapsicólogos, mas são, obviamente, observando na trajetória de seus membros, são parapsicólogos diferentes. Da mesma forma, que é importante entender que existem saberes que se aproximam de uma institucionalização, né, de grupos que, de certa forma, já conseguem consolidar uma tradição, né, como a própria parapsicologia, que já existe há se eu não me engano, 150 anos ou mais, né, do que, por exemplo, os grupos terraplanistas, de certa forma, né, que são bem mais recentes no tempo e que basicamente a consolidação de uma, vamos dizer assim, de uma bibliografia ou de uma produção do seu conhecimento é bastante recente e por isso mesmo bastante contestada, né, de certa forma. Então há que se ter o cuidado de entender essas diferenças e determinadas categorias analíticas que são utilizadas, às vezes elas não servem para analisar outros grupos, né? Como eu acabei de estabelecer a diferença. Então, por exemplo, os grupos terraplanistas se aproximam muito mais desses grupos que criam teorias conspiratórias do que os grupos de parapsicólogos que participam ou de ufólogos que, de certa forma, têm uma trajetória dentro da comunidade científica, entende? Ou seja, há que se haver uma diferença e analisar cada caso para poder a gente entender. Então, quando a gente observa esse caso que você colocou do movimento anti-vacina, né, a gente observa que não é um grupo que tenta, de certa forma, consolidar uma nova disciplina, como é a própria parapsicologia, como é a própria ufologia, mas uma teoria, né, uma hipótese que gostaria que fosse discutida, não é uma disciplina. E, de certa forma, são teorias que visam muito mais, como os terraplanistas, combater um inimigo consolidado, ou seja, uma teoria conspiratória, né? Os terraplanistas elegem como inimigo número um a NASA, né? Então, não é de certa forma uma tentativa de uma produção de conhecimento para tentar legitimar ou teorias diversas que fazem parte da tradição já de produção de pesquisa do seu próprio saber, mas apenas uma tentativa de eleger, de certa forma, e isso eu estou falando a título de hipótese, porque a minha pesquisa sobre Terra plana ainda está apenas no início, do que uma tradição consolidada dentro do próprio grupo terraplanista. Eu acho que é o mesmo caso desses grupos que formam teorias antivacinas. E uma última pergunta que eu tenho para te fazer, para a gente encerrar esse segundo round, né, vamos dizer assim, de conversa, é sobre uma questão que é mais teórica. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Tem a ver com a questão da ciência, que acabou sendo o tema, né, da nossa discussão aqui, que é o seguinte: na tradição da sociologia das ciências,
começando, né, por autores como o Fleck, Robert Merton, próprio Pierre Bourdieu, Passeron, e depois na Escola de Edimburgo, Bloor e Barnes, sobretudo esses, que já são dos anos 60, né, os critérios de criticidade da ciência, eles são aplicados à própria ciência que investiga a produção do conhecimento científico, ou seja, a sociologia da ciência, né? A sociologia da ciência ela acaba também por ter de passar por critérios que são científicos, na medida em que ela sequer é uma ciência. E como é que esses critérios são aferidos, né? Como é que se constroem esses critérios? Que tem a ver com a ideia da construção de uma comunidade científica, né, como o conceito do Thomas Kuhn também, né, que tem a ver com isso. Só que esses autores eles sabem que não são só construções que são próprias a cada uma daquelas ciências. Então, por exemplo, a ciência da astronomia, algumas ciências biológicas, como eu falei da questão das vacinas, todas essas ciências, né, no plural, como você disse, na sua singularidade, elas constroem seus critérios para dizer o que é científico e o que é falso dentro daquela teoria, né, científica. Agora, a ciência que estuda a construção desses critérios e da comunidade científica, que é a sociologia da ciência, ela também se quer uma ciência, ela também precisa saber construir seus próprios critérios de maneira intrínseca, tal como a ciência, as comunidades científicas que ela busca estudar, né? E nesse cenário surge a figura do Bruno Latour, né? Que mobiliza um debate antigo na sociologia francesa, né? Que tinha ocorrido entre o Durkheim e o Gabriel Tarde, né? Na virada do século XIX para o XX, e ele retoma aquele debate, né? O Tarde era um autor mais antigo, era o autor que tinha criado a sociologia, a microsociologia, a sociologia dos fatos pequenos, né? E que teria faria o movimento do pequeno, do micro, até as grandes estruturas, enquanto o Durkheim seria o autor do fato social, compreendido já na sua molaridade, né? O fato macro. Então, seria uma macro-sociologia nesse sentido. E o Durkheim acabou, embora fosse mais jovem, ele acabou vencendo, né? Prevalecendo. A sociologia francesa é durkheimiana, né? Na sua maior parte, né? Inclusive o Bourdieu, nessa leitura, né, que o Latour vai fazer, acaba por ser também um durkheimiano, né, da tradição do Durkheim. E o Latour quer resgatar essa outra tradição que teria ficado esquecida, né? Então, praticando uma microsociologia da ciência, alargando assim o princípio de simetria, né, que teria sido construído lá pelos autores da Escola de Edimburgo e que está, de certa maneira, também no conceito de campo social do Bourdieu. E a pergunta é o seguinte: se ainda no caso do Bruno Latour, por mais que ele tenha feito esse esforço, esses critérios de cientificidade, ainda não por eles terem de compartilhar de uma simetria com os fatos sociais que se estuda, mas no caso dele fatos micrológicos e não macrológicos, mas ainda assim ele não estaria praticando, ou melhor, não estaria submetendo a produção científica ou do conhecimento científico ou do conhecimento em geral também, né? Todo o conhecimento humano, ao que é externo à produção desse conhecimento. Ou seja, se não faltaria, né, um caráter, né, de resistência do conhecimento científico ao meio, seja ele um meio social, político, cultural, porque me parece que no caso de todos esses autores que eu tracei aqui, até também, se você quiser dizer que eu cometi algum equívoco, né, nesse panorama que eu tracei também, queria ouvir, né, o que você acha disso, mas, sobretudo, o que você acha desse último ponto, né, do Latour especificamente, e dessa antropologia microsociológica, vamos chamar assim, da ciência, né, se ele não estaria esvaziando qualquer possibilidade de resistência do conhecimento científico e que esse conhecimento, então, seria, no limite, quantificável em termos de uma mercadoria ou no conceito do Bourdieu, de um capital simbólico. O que você acha disso? Bom, acredito que essa terceira pergunta, ela, de certa forma, ela foi respondida em parte, né? Foi respondida em parte dentro da primeira pergunta.
E quando eu comecei a afirmar que o papel da sociologia ou da antropologia da ciência não é discutir a questão epistemológica, né? E, de certa forma, opinar sobre a validade do status de determinada ciência ou paraciência. E muito mais, numa abordagem relacional, tentar ver as relações de sentido e as relações de força entre saberes hegemônicos e saberes marginais, ou teorias ortodoxas e certas hipóteses heterodoxas, né? Dentro das disciplinas ou dentro de uma disciplina específica, né? Uma disciplina científica. Mas acho que faltou responder alguma questão na questão anterior sobre a ideia de ameaça, né? Como eu falei que ela é recorrente, de certa forma, nos discursos dos atores que, de certa forma, são colocados como guardiães das disciplinas científicas, uma noção que foi importante para mim, assim como a noção de poder disciplinar, para a minha pesquisa de doutorado, foi a noção de risco, né? Tanto trazida, e aí eu fiz uma leitura tanto dentro da antropologia como também dentro da sociologia, né? Há um autor que trabalha a questão da reflexividade na modernidade, a questão do próprio de sociedades de risco, né? Que é o Ulrich Beck, que de certa forma ele diz, olha, já passamos das questões que Foucault nos coloca sobre